de Jesus esteja em todos os corações. Hoje nós vamos falar a respeito de uma história bem curtinha, contada por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Há 2000 anos atrás, trazendo-nos um conhecimento implicitamente contido na história sobre a vida espiritual, sobre os nossos compromissos assumidos na espiritualidade e que nós devemos cumpri-lo, né? Quando nós reencarnamos. Então, esses ensinamentos de Jesus é tão profundo, né, que a gente passa a analisá-los sob o aspecto também da vida espiritual, não só da vida material com os nossos compromissos, né? Mas muito mais também no aspecto da vida espiritual. E Jesus nos ensinava através de histórias, que ele adorava, né? Que seriam as parábolas. Histórias curtas, simples, mas de uma profundidade muito grande. Vejamos em Mateus, capítulo 21, versículo 28, que Jesus nos ensinou assim quando ele estava em Jerusalém. Ensinou Jesus Cristo que um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? O rapaz respondeu: Não vou. Mas, meditando melhor, arrependeu-se logo a seguir. Executou a vontade do pai. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo: Filho, vais trabalhar hoje na minha vinha? O moço respondeu-lhe: Eu vou, Senhor. Porém, saindo dali, resolveu não ir. Perguntou então o mestre: Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os que estavam presentes responderam-lhe: O primeiro. O Senhor então acrescentou: Então, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. E procurando, no entanto, elucidar ainda mais a parábola proposta, acrescentou: Porque João Batista veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Né? Então, vejamos. Esse senhor que tinha 2 filhos é Deus, né? Incumbiu-os, antes de reencarnarem, sobre as suas tarefas a serem executadas aqui na Terra. Os nossos compromissos assumidos na vida espiritual. O que nós temos a realizar na vida espiritual, no cumprimento de nossas tarefas, quando reencarnamos e realizá-los, todos os nossos compromissos aqui na Terra. Muitos de nós, quando reencarnamos, nos esquecemos dos nossos compromissos assumidos na vida espiritual. Viemos para lutar contra o egoísmo, contra a vaidade, né? Contra a opulência, contra a corrupção, contra o ódio, muitos vícios, todos esses vícios que são derivados do egoísmo. Esquecidos, entorpecidos com o ópio, né? Com o ópio das facilidades materiais, nos deixamos arrastar aqui na Terra pela incongruência das vicissitudes, não buscando a lei de amor e de justiça, como de fato deve permanecer em nossas almas.
para nos elevarmos aos planos mais altos da vida. Nos deixamos arrastar pelo ódio, pelo rancor, pela vaidade. E nos esquecemos dos nossos compromissos assumidos na vida espiritual. Compromissos esses que facilitariam o nosso ingresso ao plano maior. Preferimos desta forma lidar muito mais, nos deixar arrastar pelas coisas materiais do que pelas coisas espirituais. E aí nos perdemos. Aí atrasamos o nosso ingresso nas bem-aventuranças. Por isso Jesus muito falava para nós sobre as vidas futuras e a preparação que nós teríamos que realizar sobre as vidas futuras. Muitas vezes nós vemos, como ensinou-nos Jesus, quando ele encaminhou aqui para a terra, né, todos aqueles que deveriam propagar os seus ensinamentos e falharam. Né? Enquanto que os publicanos e as meretrizes, como falava Jesus, que tinham vida irregular, que eram desprezados na época pelo povo, ao tomarem ciência da doutrina do Cristo, dos seus ensinamentos, logo a ela se voltavam, arrependidos e cheios de esperança e de fé. E isso nós vemos em Zaqueu, que era um publicano, ao tomar ciência dos conhecimentos de Jesus. Logo assim, se fez presente na doutrina. Nós vemos que Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, também se voltou para Jesus, abandonando a luxúria e impregnada de muito amor, abraçou a doutrina do Cristo. Com fé, com perseverança, um trabalho árduo, mas constante. Mas aqueles a quem o Cristo também havia adotado, né, que se propagasse a doutrina do Cristo aqui na terra, falharam. Os escribas e os fariseus, que falaram dos compromissos que teriam que realizar aqui na terra e não assumiram esses compromissos. Muito pelo contrário. Foram contra esses ensinamentos do Cristo e até o imolaram numa cruz. Como também aqueles que vinham para pregar a lei de amor e de justiça, como João Batista, que foi logo seguido pelos publicanos e pelas meretrizes, que o reconheceram, que seguiram também os seus ensinamentos e as suas pegadas. Enquanto que os outros, os publicanos, seguiam, os fariseus e os escribas o perseguiram, até que o levaram à decapitação. E assim somos nós. O que é que nós devemos fazer com nossas vidas? Seguir o Cristo, abandonar as coisas materiais. Não nos apegarmos à matéria, mas nos ligarmos mais à espiritualidade. Termos em nossa vida a simplicidade, o amor aos nossos semelhantes, nos despojarmos
de toda essa materialidade. Como dizia o Cristo, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Como é que nós vamos querer entrar pela porta estreita se estamos abarrotados, repletos das excrescências de uma vida impoluta, repleta de um materialismo doentio, repleto de vícios de toda ordem, uma bagagem de egoísmo, de vaidade, de intemperança, de falta de amor. Nós não vamos conseguir passar por essa porta estreita. E nós, então, que não queremos abandonar as coisas da matéria, que são efêmeras, preferimos penetrar pela porta larga, que nos leva ao sofrimento, à perdição, chegando ao plano espiritual com a nossa roupa totalmente rota. Uma roupa inadequada para os festim das bodas espirituais. Né? Isso tudo Jesus havia nos alertado lá atrás, há 2000 anos atrás. Para penetrarmos a vida espiritual, as bem-aventuranças, é necessário termos a nossa roupa adequada para essas bodas de festas de alegria e de paz em nossos corações. Não basta dizermos Senhor, Senhor, é preciso a mudança íntima. Não basta querermos fazer rezas constantes. Não basta ficarmos de joelho genuflexo pedindo, se não modificarmos o nosso comportamento íntimo, a nossa mudança íntima. O que nós precisamos é cuidar do nosso espírito. Como nós cuidamos do nosso corpo, cuidarmos do nosso espírito. Dar a nós a oportunidade de crescermos espiritualmente, de evoluirmos espiritualmente, através da prática do amor aos nossos semelhantes aqui na Terra. Nada se exige de que seja superior às nossas forças, porque o próprio Cristo já havia dito: Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Temos o fardo necessário, é o fardo que nós podemos carregar. É equivalente às nossas forças, às nossas necessidades. Nós temos que buscar o entendimento, o crescimento para a vida espiritual. Porque é isso que nos fará felizes na vida futura. Vejamos o que André Luiz nos traz sobre a vida espiritual. Os padecimentos nos portais do umbrais, os horrores sofridos pelo nosso comportamento inadequado. Muito elogiado, muitas vezes, pela sociedade materialista, mas prejudicial na vida espiritual.
Veja o caso de Lázaro e o rico. Lázaro sofria as fomes, as intempéries, as necessidades da vida material. O rico esbanjava os seus tesouros, as suas riquezas, com banquetes paradisíacos. Mas ao chegar no plano espiritual, ele encontrou os portais fechados para o seu ingresso à vida superior. Esses portais de umbrais o reteram, porque ele não poderia passar de um lugar para outro. E ele rogava ao Pai para que Lázaro viesse ao seu encontro, acolhê-lo, saciar-lhe a sede, porque sua alma se queimava nos umbrais espirituais. Pedia o retorno de espíritos para que fosse até o seu lar e lá se materializassem para ensinar aos seus parentes e falar-lhes a respeito da vida espiritual, para que abandonasse a matéria, deixasse as coisas materiais de lado e se dedicasse mais às coisas do espírito, porque isso é o que importa quando nós adentramos a vida espírita. Mas o Pai chega-lhe através de Abrão e lhe diz: não, eles têm lá os profetas, eles têm Moisés, que ouçam os profetas e os Moisés. Pois se eles não ouvem nem aquilo que os profetas dizem, nem o que Moisés falou, muito menos aceitarão os ensinamentos enviados pelos espíritos materializados à sua frente. Muito pelo contrário, eles até descrerão desses espíritos. Não acreditarão nesses espíritos. Pois um véu ofusca-lhes a visão para a vida espiritual. É preciso que eles se modifiquem, que nós nos modifiquemos para conhecermos a vida espiritual, para que tenhamos olhos de ver na realidade. E não nos deixamos sermos absorvidos pela materialidade, pelas coisas da matéria. Temos que ter a visão de enxergarmos as coisas do Espírito, que são essas que nos conduzirão, na realidade, às verdades espirituais. A matéria é perecível, o Espírito não. Por isso, cuidar da vestimenta espiritual é muito importante. Cuidar do nosso perispírito é importante. Cuidar de cada centro de força do nosso perispírito é importante. Por isso, os nossos sentimentos têm que ser muito bem estruturados, muito bem analisados por cada um de nós. Cada um dos nossos sentimentos é como cuidarmos de cada um dos nossos órgãos. Por isso, é importantíssimo os ensinamentos de Jesus. Quando o Mestre diz que os publicanos e as meretrizes entram diante de nós, no reino de Deus, é porque eles
assimilam esses ensinamentos de Jesus e os colocam em prática no nosso dia a dia. Mas nós que falamos, que expulsamos demônios em teu nome fizemos muitas maravilhas, né? Em teu nome fizemos as práticas do bem, ajudamos os templos, mas Jesus nos dirá abertamente: nunca vos conheci, jamais os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticastes a iniquidade. Vós que não soubestes auxiliar ao teu semelhante sem humilhá-lo. Vós que edificastes a vossa casa na areia. Vós que não construístes uma base segura, justa e equânime, na prática do bem e da paz e do amor cristão. Vós que não soubestes edificar a casa na rocha, em que viestes as tempestades, elas não se abalariam. Mas aquele que apenas vive nas ilusões da matéria, aqueles que constroem as suas riquezas materiais através da adulteração, através da usurpação, aquele que adultera os ensinamentos do Cristo para dele tirar proveito, aquele que mercantiliza com a medicina em prejuízo da saúde de tantas outras criaturas, ao juiz que pratica a injustiça, aquele que mercantiliza com o abuso para tirar vantagem nas mercadorias, em detrimento do empobrecimento de outras tantas criaturas. Aquele que suborna e o subornador, aquele que é corrupto e o corruptor, aquele que faz o falso testemunho, que deturpam as verdades com caráter de vida moral para tirarem vantagens. Aquele que mente para se sair ileso e causar prejuízo a outras criaturas. Fazer a vontade de Deus é deixar de cobiçar as coisas alheias, porque a cobiça e a inveja são outros tantos vícios tremendamente degradantes na vida. Se queremos fazer a vontade do Pai, é honrarmos aos nossos pais, né? É praticarmos a lei de amor, de justiça e caridade. Porque cada um de nós tem uma tarefa, tem uma missão, tem os compromissos que assumimos na vida espiritual, e esses compromissos são sacrossantos.
e que nós devemos realizá-los nas nossas vidas carnal. Porque assumimos esses compromissos. Somos filhos que de lá saímos com a promessa de realizarmos todas as nossas tarefas. E aqui nos encontramos na Terra, com objetivos claros e precisos de que nós temos que realizar aquilo que assumimos na vida espiritual. E nós temos esses compromissos. E nós temos que colocá-los em práticas no nosso dia a dia. Se queremos o reino de Deus, devemos trabalhar e zelar pela nossa conduta moral, pelos bons princípios, na prática do bem, na prática da paz e do amor cristão, para com todos os nossos semelhantes aqui na Terra. A Terra é um planeta que nos acolhe, é a nossa casa. É o planeta que Deus nos concedeu para a nossa morada aqui na Terra. E assim, nós devemos realizar as nossas tarefas. Porque é importante para o nosso progresso espiritual. É importante. E nós não poderemos mais tarde alegar que nós não tivemos conhecimento de nada. Todos nós temos conhecimento. Né? E o mestre sempre dizia para nós: aqueles que fazem a vontade de meu Pai, estes são meus irmãos, minhas irmãs e meus pais. Né? Essa é a minha família. Mas aqueles que não realizam essas suas tarefas, esses seus ensinamentos, Jesus diz bem claro: terão que aprender, terão que conquistar a paz interna. Aquele que deixa de atender ao seu irmão, de ofertar um copo d'água ao seu irmão, o auxílio que presta ao seu irmão é o auxílio que ele está prestando ao próprio Cristo. Porque todos são membros de uma mesma família. Todos nós temos condições de realizarmos a prática do bem, a prática do amor. É só não nos deixarmos ser absorvidos pelo ópio do egoísmo, das vaidades, que nos desvirtuam a nossa rota, o nosso roteiro, do qual assumimos na vida espiritual, do qual nós teríamos que nos dedicar em amor, em paz e em compreensão para a realização das tarefas mais simples para o nosso progresso espiritual. Jesus ensina-nos que o amor é tudo na vida. Né? Paulo de Tarso nos ensina: se eu falar as línguas dos homens, se eu tiver o poder de transportar uma montanha, mas se eu não tiver caridade,
nada sou. Se eu não souber amar, se eu não souber perdoar, nada sou. Porque Jesus também falava sobre a nossa fé. A gente tem que ter a fé robusta, a fé que possa nos conduzir pelos caminhos da paz e do amor. Não é? Mas não é aquela fé dos lábios, é a fé do coração, é a fé do sentimento, é a prática real do bem aqui na Terra. É nos despojarmos de todas essas aparências arrogantes, né? Pois a vida material, ela é tênue, ela é passageira, ela fica na Terra. E nós vamos necessitar de um amparo na espiritualidade. Então, a nossa verdadeira vida não é a vida na Terra, é a vida no espaço, que é a nossa morada, pois a casa dos espíritos é o universo. E os portais do quais nós precisamos passar pelas portas é no espaço. São as diversas passagens pelos umbrais. Cada porta irá nos remeter a um determinado patamar na vida espiritual, para que nós possamos conquistar a verdadeira espiritualidade. Mas não atravessaremos esses portais da espiritualidade se nós não nos despojarmos das coisas materiais, dos apegos à materialidade. E buscarmos na nossa vida a simplicidade. É como a história do peixinho vermelho, onde nós localizamos no livro Libertação, em que ele, para conquistar o seu conhecimento, para ter uma visão maior sobre o mundo, ele procurou emagrecer o máximo para atravessar as grades e buscar a sua libertação, né? E conhecer novos mundos, novos ambientes. Assim somos nós na vida espiritual. É preciso nos despojarmos disso. O Cristo nos deu esse entendimento. Procurai a porta estreita, porque larga é a perdição. Não é? Essa perdição é o nosso padecimento na vida espiritual. É o nosso padecimento nos umbrais. Porque nós não conseguimos avançar para uma região melhor, menos lúgubre, uma região de luz, uma região de paz. Nós permanecemos numa região obscura, pesada, doentia, onde nós desgastamos cada vez mais o nosso corpo espiritual, deixando as nossas roupas rotas, né? E encharcando a nossa aura com elementos tão pesados, com fluidos muito pesados, fluidos muito doentios. E quando somos resgatados, quando nós chegamos ao remorso, esse é o momento de sermos resgatados,
depois de tanto sofrimento, depois de tanto padecimento, sermos resgatados pelos Espíritos e conduzidos a uma casa de socorro e de amparo espiritual existente nesses portais do umbrais. Ali sermos recebidos, acolhidos, tratados e nos prepararmos para as novas experiências reencarnatórias, onde nós iremos purgar os nossos erros e os nossos deslindes. Pois a reencarnação é uma bênção de Deus, são as oportunidades que nós obtemos para o resgate de nossas excrescências morais. E aqui estamos presentes na Terra para o resgate de nossos erros passados. Momentos que estamos vivendo hoje na Terra, pela qual ela passa nessa transição de um mundo de expiação, mundo de provas, para um mundo de espíritos mais regenerados. E os sofrimentos estão aí. Os tormentos estão chegando e se aproximando de nós. Como a dizer, filho, muda o seu comportamento. Aproveita as oportunidades que a vida te concede. Busca a espiritualidade. Busca na lei de amor, de justiça e caridade a tua elevação espiritual. Busca a espiritualidade maior. Sede menos materialistas e mais espiritualista, porque a espiritualidade enriquece o nosso espírito, conforta a nossa alma, amplia a nossa estrutura espiritual. Busquemos isso nas nossas vidas. Amemo-nos uns aos outros, como Cristo nos amou. Respeitemos uns aos outros, como queremos ser respeitados. E aí, haveremos de crescer mais e mais, de passarmos por todas as tormentas com a alegria do cumprimento de nossos deveres assumidos na espiritualidade. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de nós, fortaleça os nossos espíritos e, elevando nossos pensamentos a Deus, dizemos assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e de bondade, dá a força àqueles que passam pelas provações, dá luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente um repouso, à criança um guia, ao órfão pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança por aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé e a caridade. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e com só coração, com só pensamento, subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Assim, como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte conhecer a vossa bondade. Deus, dai-nos a força, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa sublime imagem. Que assim seja, graças a Deus.
Graças a Deus.